Olá, querido. Seguindo a sequência do vídeo anterior, em que eu disse que o cristão não deve apoiar o Estado, o governo, uma polícia ou o exército, e hoje eu gostaria de ler para vocês alguns versículos que normalmente as pessoas vêm contra esse meu argumento. Primeiro está lá em Romanos 13:1, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Segundo versículo é 1 Pedro 2,13, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, e daí o texto continua. Terceiro versículo, 1 Timóteo 2, de 1 a 2, os dois versículos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Para começar, quando eu falo que a gente não deve apoiar o governo humano, e eu gosto que você preste bastante atenção nessa palavra, apoiar, ou dar suporte a, ou participar de. O que a Bíblia fala não é que a gente tem que apoiar, não fala que a gente tem que participar, a gente não tem que fazer parte do Estado, do governo, da polícia ou do exército. O que fala é para a gente se sujeitar. São palavras com intenções diferentes, com significados diferentes. Então a gente não pode simplesmente tirar um trecho da Bíblia achando que é aquilo que a gente quer, aquilo que é a nossa vontade, sendo que aquilo que o texto está falando na verdade não é isso. Está falando sobre sujeição, sobre obediência. Mas aí é que entra um grande detalhe. Até que ponto a gente se sujeita? Até que ponto a gente obedece uma autoridade instituída por Deus? Até o ponto em que ela não vá contra a autoridade de Deus. Porque, em primeiro lugar, nós temos que obedecer a Deus. E aí vai com outro versículo que eu quero ler para você, que está lá em Atos 5:29, que diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, antes de você obedecer aos homens, obedeça a Deus. Então é isso que eu falo, que a gente não deve apoiar, a gente não deve participar, a gente não deve fazer parte de, a gente tem que se sujeitar. São palavras com significados diferentes e é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E como um bônus, todos esses três textos que eu li para vocês, antes ou depois dele, em Romanos 12, por exemplo, e depois em 1 Pedro 3, 1 Pedro na sequência do texto ali, 1 Pedro 2 na sequência do texto, depois do versículo 13, ele fala, e 1 Timóteo também, ele fala sobre a atitude do cristão. Quais são as nossas atitudes como cristão? Né? E se você focar nessas atitudes, você vai ver que ela é incompatível com o que o governo, com o que a polícia, com o que o exército faz hoje nos nossos dias. Então leia esses textos de novo, leia o contexto que está em volta deles, para que você veja que o significado da palavra importa muito naquilo que a gente fala. Então tome cuidado quando você diz que você apoia, que você faz parte, que você participa de um governo. Porque eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo que Jesus Cristo ele vai voltar para destruir isso. Amém? Deus abençoe e continuem abençoados.